Você já se perguntou como nasceu o primeiro desejo maligno do universo? Como um ser criado perfeito, cheio de luz, beleza e sabedoria, pode conceber dentro de si a semente do orgulho que gerou toda a rebelião contra Deus? Essa pergunta atravessa os séculos, porque ela toca o coração do problema do mal. Não foi um ataque externo que primeiro corrompeu a criação, mas uma escolha interior que nasceria de dentro. Hoje vamos olhar de perto o contexto bíblico dessa decisão primordial e entender, passo a passo, como nasceu o desejo que transformou Lúcifer no adversário. Antes da queda, a Escritura pinta um retrato de excelência. Em termos simbólicos, o ser que viria a ser chamado Lúcifer aparece descrito como o selo da perfeição, revestido de pedras preciosas, posto no Éden, ungido como querubim protetor, posição privilegiada, proximidade do santuário, função de refletir glória. Esses elementos nos dizem que ele foi criado para refletir a beleza e a ordem divinas. Não havia em sua origem corrupção. Havia uma vocação, servir como espelho da majestade de Deus. Veja a leitura de Ezequiel 28, 12 e 15 em contexto. Mas mesmo nessa condição sublime, algo mudou. Isaías apresenta um grito poético que revela o movimento interior que deu início à queda. Aquele que foi chamado de Estrela da Manhã começa a proclamar em seu coração ambições de autoexaltação, subir acima do céu, erigir seu trono acima das estrelas de Deus, tornar-se semelhante ao Altíssimo. Em outras palavras, o primeiro pecado não foi uma ação visível, mas um desejo. O desejo de ser mais do que havia sido criado para ser. Isaías 14, 12 e 14. Repare no detalhe crucial. O pecado começa como pensamento. Antes da rebelião aberta, houve um processo sutil. Contemplação, insatisfação, comparação, desejo de ser outro. Lúcifer, contemplando a sua própria beleza e posição, começou a desejar a glória que pertence somente ao Criador. Esse desejo maligno é, em essência, uma pretensão, tomar para si o lugar que não lhe cabe. E assim nasceu a primeira sede de poder autônomo no universo. Há duas observações que precisamos fazer para não simplificar demais o texto. Primeira, algumas passagens bíblicas dirigem-se a reis humanos e usam imagens semelhantes. Porém, a tradição bíblica e patrística interpreta Isaías 14 e Ezequiel 28 também como espelhos de uma realidade celeste, o que explica as expressões que vão além da história de um rei terreno. Segunda, o relato não descreve uma falha técnica na criação, mas o uso do livre-arbítrio dado às criaturas racionais. Lúcifer não foi forçado a cair. Ele escolheu. Deus, sendo santo, deu liberdade. E a liberdade tornou possível tanto amor quanto rebeldia. Como essa escolha acontece, exatamente? Pense no coração como um filme. Primeiro aparece a cena do pensamento. Por que eu devo refletir e não ser o centro? Depois a imagem mental é repetida, ruminada, alimentada por orgulho e comparações. E então a vontade se inclina para a posse. Serei eu quem receberá a adoração e autoridade. É esse movimento íntimo, de admiração própria que se transforma em ambição, que os profetas revelam como a raiz do mal. Não é uma dimensão externa que corrompe, é um processo interno que se radica. A consequência imediata desse desejo foi a ruptura da ordem. Aquilo que devia ser serviço tornou-se usurpação. A função de refletir a glória de Deus converteu-se em tentativa de usurpar a glória. A narrativa bíblica culmina nisso com a imagem da guerra no céu. Miguel e seus anjos lutam contra o dragão e seus seguidores, e o dragão, com seus anjos rebeldes, é expulso. Aqui vemos a progressão, de um desejo interior à manifestação exterior, a rebelião universal que gera conflito cósmico. Leitura simbólica de Apocalipse 12. Essa história tem duas lições teológicas imediatas. A primeira é antropológica. Se o primeiro pecado nasceu no coração de um ser tão próximo da luz, quanto mais precisamos guardar os nossos próprios pensamentos e motivações. O orgulho é sorrateiro. Começa com uma admiração de si que se corrompe. A segunda é cristológica. Onde Lúcifer quis subir para ser semelhante ao Altíssimo, o Filho de Deus veio ao mundo e, na cruz, se humilhou até a morte. O contraste entre o querubim que quis subir e o Cristo que desceu é, talvez, a mais profunda lição redentora da Escritura.
Antes de seguir para a parte 2, onde vamos aprofundar a guerra no céu, as consequências históricas da queda e como esse primeiro desejo maligno se traduz em tentações e estruturas de poder no mundo, é importante fixar 3 pontos que já brotaram aqui. 1. O mal começa no interior. 2. O orgulho é princípio do caos. 3. O livre-arbítrio torna a escolha real e responsável. Esses elementos serão a base da nossa análise prática e espiritual adiante. Se na primeira parte vimos como nasceu o desejo maligno de Lúcifer, agora precisamos entender as consequências dessa escolha, porque ela não ficou restrita ao coração dele. A Bíblia revela que esse desejo se transformou em ação, e essa ação deu origem a uma rebelião cósmica. Em Apocalipse 12, lemos que houve guerra no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão e seus anjos também lutaram, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. Assim, foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi lançado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Esse relato não é apenas simbólico. Ele mostra que a queda não foi individual, mas coletiva. O desejo maligno de Lúcifer contagiou outros anjos. A rebelião começou dentro de um coração, mas rapidamente se espalhou por corações que se deixaram seduzir pelo mesmo orgulho. Isso nos mostra uma verdade espiritual. O pecado não é estático, ele se multiplica. Uma faísca de ambição pode incendiar uma multidão. A rebeldia é contagiosa, porque apela para o mesmo orgulho latente em outras criaturas. Assim, uma terceira parte dos anjos foi arrastada pela cauda do dragão, escolhendo o lado da rebelião. A guerra no céu nos ensina que não existe neutralidade. Quando o conflito começou, os anjos tiveram de tomar posição. Ou permaneciam fiéis ao Criador, ou se juntavam ao querubim que quis usurpar o trono. E isso também se aplica a nós. Jesus disse em Mateus 12:30, "Quem não é por mim é contra mim." A queda de Lúcifer nos mostra que o universo está dividido entre 2 lados e que não existe meio termo quando o assunto é lealdade espiritual. Agora pense na profundidade dessa realidade. Um ser que antes cantava louvores diante do trono, agora se torna acusador dos irmãos, enganador das nações e instigador de destruição. Ele deixou de ser portador de luz para ser portador de trevas. E o pior, sua queda não foi apenas a ruína pessoal, mas a tentativa de arrastar a criação inteira em sua rebelião. É por isso que Apocalipse 12 afirma que ele engana todo o mundo. O que começou como desejo de exaltação virou estratégia de corrupção universal. A partir daí, entramos na história da humanidade. Quando o diabo é lançado à terra, ele encontra no Éden a oportunidade de continuar sua rebelião. Eva é seduzida pela mesma lógica que destruiu Lúcifer. Sereis como Deus. O que ele queria para si, agora ele projeta nos homens. O desejo maligno original, de ser como o Altíssimo, é oferecido ao ser humano como promessa de autonomia, de liberdade, de poder. O resultado nós conhecemos, a queda do homem. Assim, o mesmo veneno espiritual que nasceu no coração de Lúcifer entrou também na humanidade. Isso nos mostra uma conexão poderosa. O primeiro desejo maligno não foi apenas a origem do pecado no céu, mas também a semente que contaminou a terra. O orgulho é a raiz do mal, seja entre anjos ou entre homens. E a Escritura confirma isso. Em Provérbios 16:18 está escrito: "A soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda." Essa verdade espiritual atravessa toda a narrativa bíblica. Quando alguém se exalta, a queda se torna inevitável. Mas não pense que essa história ficou apenas no passado. O mesmo desejo que derrubou Lúcifer e que enganou Eva ainda age no mundo. Paulo nos alerta em 2 Tessalonicenses 2, sobre o homem do pecado, o filho da perdição, que se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, querendo se assentar no templo como se fosse o próprio Deus. Essa profecia ecoa exatamente o que Isaías registrou sobre a queda de Lúcifer. O desejo maligno inicial continua se manifestando na história, preparando o caminho para o anticristo. E se olharmos para o mundo atual, percebemos como essa mentalidade está presente. Vivemos em uma era de exaltação humana, em que o homem coloca a si mesmo no centro, rejeitando limites.
rejeitando a dependência do Criador, proclamando sua própria autonomia. Essa cultura é reflexo do mesmo espírito de rebelião que começou no céu. Cada vez que alguém rejeita a vontade de Deus para impor a sua, repete o gesto original de Lúcifer: eu subirei, eu serei, eu tomarei o lugar. Mas há um detalhe precioso em Apocalipse 12 que precisamos lembrar. Embora o dragão tenha sido lançado à terra, ele não venceu. Miguel e seus anjos prevaleceram. Isso significa que o mal não é invencível. O orgulho pode ser poderoso, mas não é supremo. Deus sempre mantém sua autoridade, e a rebelião, por mais ampla que seja, não destrói o plano divino. Esse é o fio de esperança que percorre toda a narrativa. O mal teve um começo, mas terá um fim. E aqui entramos numa aplicação prática. Se o desejo maligno nasceu do orgulho, o antídoto é a humildade. Se Lúcifer caiu por querer subir, Cristo venceu por descer. Filipenses 2 descreve essa realidade de forma magnífica. Jesus, sendo em forma de Deus, não considerou que ser igual a Deus era algo a ser retido, mas se esvaziou, tomando a forma de servo, e se humilhou até a morte de cruz. O caminho de Cristo é o oposto do caminho de Lúcifer. Portanto, toda vez que escolhemos obedecer, servir, nos humilhar diante de Deus, nós não apenas seguimos o exemplo de Jesus, mas também resistimos ao espírito de rebelião que domina este mundo. Tiago 4,7 nos dá o segredo. Sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. A submissão é a chave. A obediência é a vitória. Na última parte do nosso estudo, precisamos olhar para o impacto pessoal do primeiro desejo maligno de Lúcifer e como ele continua influenciando nossas escolhas. Porque a verdade é que essa rebelião não ficou apenas no céu ou no Éden. Ela atravessou gerações, entrou em culturas, sistemas, religiões e até nos corações de cada ser humano. Jesus deixou claro em João 8,44 que o diabo é homicida desde o princípio e não se firmou na verdade porque nele não há verdade. Quando fala mentira, fala do que lhe é próprio porque é mentiroso e pai da mentira. Veja, o desejo maligno se manifesta hoje como mentira. O inimigo seduz as pessoas a acreditarem em narrativas falsas, em promessas ilusórias, em caminhos que parecem de liberdade, mas levam à escravidão. Assim como enganou Eva com uma palavra distorcida, ele continua enganando multidões com meias-verdades. E talvez você já tenha sentido isso na sua própria vida. Quantas vezes você foi tentado a acreditar que poderia viver sem depender de Deus? Quantas vezes veio a ilusão de que você poderia ser dono absoluto da sua história, sem se submeter à vontade do Criador? Essa é a voz do mesmo Espírito que disse a Eva: sereis como Deus. Não se trata apenas de um episódio antigo, mas de uma estratégia atual repetida diariamente. Mas a Bíblia nos mostra também o fim dessa história. Isaías 14, que descreveu a queda de Lúcifer, também anuncia sua derrota final. Apocalipse 20 declara que o diabo, o enganador das nações, será lançado no lago de fogo e enxofre, onde será atormentado para todo o sempre. Isso significa que o desejo maligno teve um começo, mas terá um fim definitivo. O orgulho que tentou se elevar será humilhado para sempre diante do trono do Altíssimo. E aqui está a grande diferença entre o caminho de Lúcifer e o caminho de Cristo. Lúcifer quis subir, mas desceu. Cristo desceu, mas foi exaltado. Lúcifer tentou roubar a glória, mas perdeu até o que tinha. Cristo entregou sua glória, mas recebeu um nome que está acima de todo nome. Esse é o contraste mais poderoso da história do universo. A pergunta que fica para nós é: de qual lado nós vamos estar? Porque no fundo, todos os dias, nós enfrentamos o mesmo dilema que começou no coração de Lúcifer: obedecer ou rebelar-se, humilhar-se ou exaltar-se, seguir a vontade de Deus ou escolher a nossa própria. E cada escolha que fazemos revela qual voz estamos ouvindo. Jesus disse em Mateus 16:24: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Essa é a chave. A cruz é a antítese do desejo maligno. Enquanto o orgulho diz, eu subirei, a cruz diz, eu me entrego. Enquanto a rebelião diz, eu quero o meu caminho, a cruz diz, seja feita a tua vontade. E é nesse ponto que o cristão encontra vitória. Olhe ao seu redor. O mundo está cada vez mais impregnado pela lógica do orgulho, da autopromoção, da busca por poder e status. Mas aqueles que seguem o Cordeiro,
são chamados a caminhar na contramão. O Apocalipse descreve os salvos como aqueles que seguem o Cordeiro para onde quer que vá. AP 14:4. Isso significa humildade, dependência, obediência. E há algo ainda mais profundo. Quando escolhemos viver no caminho de Cristo, não apenas resistimos ao desejo maligno, mas também nos tornamos testemunhas vivas de que o mal não triunfou. Nossa vida se torna um testemunho de que o poder da cruz é maior do que o poder da rebelião. Cada vez que perdoamos, servimos, nos humilhamos e colocamos Deus acima de tudo, nós proclamamos ao mundo e ao universo que Jesus é Senhor e que o orgulho não tem a palavra final. Por isso, a mensagem deste estudo é também um chamado. Um chamado para não repetir a história de Lúcifer em nossas próprias vidas. Um chamado para olhar para a cruz e entender que a verdadeira exaltação não está em se colocar acima, mas em se colocar aos pés do Senhor. E se você tem vivido sob o peso de orgulho, vaidade, ambição ou rebeldia, saiba que há esperança. Em Cristo, nós podemos vencer o mesmo espírito que derrubou Lúcifer. Em Cristo, podemos viver a humildade que leva à exaltação verdadeira. Não neste mundo, mas no reino eterno que está por vir. Em resumo, o primeiro desejo maligno de Lúcifer nos ensina que o mal nasceu de um coração orgulhoso, se espalhou em uma rebelião cósmica, alcançou a humanidade e ainda hoje tenta seduzir corações. Mas a história também mostra que esse desejo já foi derrotado na cruz e que será destruído definitivamente no fim dos tempos. A escolha agora está diante de nós: seguir o caminho da rebelião ou o caminho da cruz. E eu quero encerrar deixando um último lembrete de Apocalipse 12:11, que diz que os fiéis venceram o dragão pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho deles. Esse é o segredo da vitória: confiar no sacrifício de Cristo e testemunhar a sua verdade. Se essa mensagem falou com você, compartilhe este vídeo para que mais pessoas entendam de onde veio o primeiro desejo maligno e como podemos vencê-lo. Deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os próximos estudos. Aqui no Segredos do Fim, nós seguimos revelando o que a Bíblia diz sobre o mundo espiritual, as profecias e o destino final da humanidade,